integrantes, pessoal, tudo bem? Eu tô passando aqui hoje, toda montada, porque logo mais eu tenho uma coreografia para montar, mas eu tô aproveitando para vir aqui falar, né, de como eu conheci a dança nesse vídeo, parte 2. Então, no primeiro vídeo, eu falei um pouco sobre como eu entrei no mundo da dança, como eu entrei no mundo da dança do ventre e como isso fez com que eu conhecesse o tribal. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho de como eu conheci o ATS, que hoje a gente conhece, né, como Fat Chance Belly Dance Style. O ATS, eu vou chamar de ATS porque eu acho que a maioria das bailarinas, né, antigas conhecem e tem mais familiaridade de chamar de ATS. Eu conheci muito na surpresa. Na verdade, quando eu comecei a entrar no mundo do tribal, quando eu já estava no mundo da dança do ventre, eu estava fazendo, na verdade, a transição entre o mundo da dança do ventre para o tribal. Então, eu estava naquele momento que todas as informações de tribal estavam super sendo absorvidas. O mundo, para mim, estava completamente mágico, eu conhecendo aquela dança super diferente, com bailarinas super bem arrumadas, cheias de adereços, de coisas bem diferentes do que eu estava acostumada. E aí, no meio dessa transição, o que aconteceu? Eu fiquei sabendo de um workshop e de um evento de dança que ia acontecer em Jundiaí, né, aqui no interior de São Paulo. Um evento produzido pela equipe do Xamã Tribal, né, que eu sou assim apaixonada. E aí eu descobri que as meninas do Xamã iam trazer a Rachel Brice, que até então era a bailarina mais conhecida, talvez mais famosa na época, acredito que sim, ainda muito famosa, né? Quase que impossível você entrar no mundo do tribal e não saber quem é a Rachel Brice. E eu era completamente encantada, como eu falei, eu estava num processo de transição. Então tudo era absorvido de uma forma muito encantada. E a Rachel, pra mim, era a deusa mor da dança, do Tribal Fusion. E eu fiquei sabendo que ela viria dar um workshop e fazer uma apresentação aqui. Eis que naquela época, eu tinha muito mais amigas do mundo da dança do ventre. O tribal, pra mim e pro meu círculo social, ainda era muito novo. Então era eu quem estava entrando no mundo do tribal, então eu estava conhecendo novas meninas. Sendo assim, eu e mais algumas amigas tentamos bolar uma forma da gente poder participar desse evento, né? A gente comprou as entradas para poder assistir ao show de mostras e ao show de gala, né? Que aí teria a apresentação da Rachel Brice. Nós conseguimos fazer um bem bolado, infelizmente a gente não conseguiu bolar um grupo, assim, montar um grupo muito grande para participar do evento, mas nós fomos, se não me engano, em 6 pessoas, alugamos uma van que ia pegar a gente aqui em São Paulo, ia levar até o evento em Jundiaí e esperar a gente vir embora para trazer a gente de volta para São Paulo, né? Foi o que a gente conseguiu fazer. E aí, tirando eu e mais uma amiga, mais ninguém ali se conhecia, né? A gente foi pegando algumas bailarinas no grupo, a gente foi oferecendo vagas dentro da van para que a gente pudesse fechar uma van e poder participar do evento, poder assistir, enfim, a Rachel Brice, que era a estrela, né, que todo mundo queria conhecer. Ao conhecer as meninas que foram com a gente na van, eu me lembro muito bem em que praticamente todas elas falavam muito sobre ATS, fulano gosta muito de assistir ATS, não sei o que, aquelas meninas com saia. E eu já tinha visto alguns vídeos no meio das minhas pesquisas de tribal no YouTube, com as meninas caracterizadas, com aquelas saias super rodadas, com uma blusinha, tipo um topzinho mais fechado, mas com muitos adereços coloridos. E que naquela época, os vídeos até então que eu tinha visto, as meninas, a maioria com coques, muitas rosas e adereços na cabeça, algumas com turbante. E eu fiquei pensando, ATS, o que é ATS? Eu lembro que foi muito engraçado porque eu sabia do que se tratava, eu sabia
do que elas estavam falando, eu sabia visualmente quando elas conversavam sobre ATS. Naquela época eu era mais tímida que hoje, então eu só escutava e não opinava, e confesso que fiquei com vergonha de perguntar, porque eu pensei, eu sou bailarina, todo mundo do tribal, como que eu não sei o que é ATS, né? Mas assim, eu sabia visualmente o que era, mas eu não sabia exatamente de uma definição do ATS e de como funcionava aquela dança, que pra mim era muito bonita, mas eu não tive muito contato. É aquela coisa que passa pra você num vídeo, você bate o olho, mas você tá tão focada em outra coisa que você acaba deixando passar. E foi o que aconteceu comigo. Enfim, o que aconteceu é que a gente foi pro evento, vi as meninas conversando. Chegando lá, eu pude ter um contato um pouco maior com a ATS, porque a gente assistiu um show de mostras espetacular, maravilhoso, com vários estilos de danças diferentes, né, dentro da vertente do tribal. E aí eu comecei a ver a apresentação das meninas de ATS com a roupagem de ATS, né, de pertinho. Foi realmente um evento singular, foi muito bom. Nós voltamos para casa, pegamos a van, ficamos dias e dias sonhando com aquele evento maravilhoso que a gente presenciou, eu principalmente, porque para mim era uma coisa quase que impossível, eu era muito nova na dança. E a partir de então eu comecei a tentar entender o que era o ATS, né? Ainda estava muito focada no tribal, mas pouco tempo depois, o meu namorado, que na verdade hoje é meu marido, ele começou a fazer aula de debaque no Campo das Tribos, né? De um Campo das Tribos, que era dirigido e organizado, né? Pela Rebeca Pinheiro, que é super, talvez pra mim a diva mora aqui no Brasil do ATS, né? Grande divulgadora do estilo, com a qual eu tenho aula. E aí, ao começar a fazer a aula de debaque, né? Ele ia uma vez a semana à escola, e a escola tinha vários folders sobre o ATS, né? Divulgação de cursos e aulas. E o que aconteceu foi que, ao ver esses folders, ele começou a me trazer informações, porque ele ia uma vez por semana para lá, e eu estava, naquela época, eu estava terminando a minha pós-graduação, né? E eu não tinha tempo para começar o tribal, que foi essa minha transição que eu falei um pouquinho no vídeo anterior. E esse vídeo, na verdade esse evento que eu fui do Xamã, ele foi ele abriu portas para mim de uma forma esplendorosa, porque eu era apaixonada pelo tribal, né? Eu estava muito encantada pelo tribal, mas foi por meio do evento que eu conheci mais de perto o ATS, e foi por meio do evento que eu conheci o meu professor Guigo Alves, né? Meu divo mor também, coreógrafo, professor, amigo e tudo mais. E foi assim que eu fiquei realmente interessada em começar aulas mais direcionadas para o estilo. Só que nessa época ele dava aula no Campo das Tribos, eu queria fazer aula lá, eu tava só fazendo aula de dança do ventre, e a gente tava mesclando com tribal quando eu fazia nas oficinas, quando eu estava em Mauá. Mas eu estava terminando a minha pós-graduação e realmente eu não tinha tempo, meu financeiro também não cobria. E o que eu fiz naquela época foi esperar passar o período de adaptação de pós-graduação, entrega de monografia, para então eu começar a fazer aulas mais direcionadas. Terminada a minha pós-graduação, aí sim eu comecei a fazer aulas de tribal. Mas nesse período, né, que eu comecei a conhecer mais o ATS, né, comecei a entender o que era, comecei a ouvir as pessoas falarem, e também nesse período em que eu estudei como eu faria para começar as aulas de tribal com o meu professor, foi o período que o meu namorado fez o curso de debaque, e foi assim que ele foi me trazendo grandes informações, e eu fui começando a entender o que era o ATS. Enfim, passado isso, uma vez você entra no tribal, você acaba, né, na grande maioria das vezes, para a maioria das pessoas, se encantando pelo ATS, né? É uma dança que ela abrange muitas pessoas, muitos estilos ao mesmo tempo diferentes dentro de uma tribo só. Eu não sou a melhor pessoa para falar do ATS em questão de teoria, em questão de origem,
mas eu com certeza sou uma das amantes do estilo, que estudo, né, desde 2018 com muito amor, e ultimamente eu tô estudando um pouquinho mais focada, mas eu posso dizer pra vocês que ele é uma dança de regras coordenadas. O ATS, né, como a gente, pelo menos eu conheci, né, eu sei que ele teve um ou outro nome anteriormente, mas o ATS, o American Tribal Style, eu conheci ele como aquilo que deu uma base para o Tribal Fusion. O que me parecia, o que eu tinha na cabeça antigamente, é de que você precisava saber o ATS para poder dançar tribal. Não é uma regra, porém, opinião minha pessoal, o ATS eu comecei a fazer quando eu já tinha iniciado as minhas aulas de tribal, já tinha um tempinho de tribal. Embora eu sempre assistisse, embora eu sempre estudasse em casa, a minha prática de estudo ela começou em 2018 e isso mudou muito a minha vida no Tribal Fusion. Ele me abriu portas para muita coisa, né? Então eu, no meu pessoal, acredito que o ATS ele vem para acrescer muito na nossa dança como bailarina de Tribal Fusion. Então eu mesma só tenho a agradecer. Quanto ao estilo, ele é digamos que ele é uma mistura, tá, gente? Novamente falando que eu não sou perita no assunto, né? Eu indico a Rebeca Pinheiro, se vocês acompanharem nas redes sociais, ela é sem dúvida pra mim a melhor pessoa para falar sobre o estilo, porque ela conhece, ela tá dentro desse mundo, né? Ela foi um dos grandes nomes que trouxeram, né? Uma das que trouxeram o ATS pra cá, então a gente realmente consegue uma informação muito mais consistente com ela. Mas o ATS, ele é uma dança com passos coordenados, então assim, o que você vê no palco do ATS são movimentos coordenados, mas não necessariamente são coreografados. Na verdade, o ATS ele é composto de movimentos, né? Eu falando bem a grosso modo, ele é composto de movimentos em que você estuda. Cada movimento ele tem umas regrinhas específicas, né? E eles dão eles abrem transição para outros movimentos, né? E o que acontece? No palco você tem um grupo, né? A ideia do ATS é muito de tribo, é muito de grupo. E você vai ver um grupo de ATS, ou um duo de ATS no mínimo, né? Você vê aquela interação, você vê aquela brincadeira, mas é tudo no olhar e na expressão corporal, né? Então, por que improviso de passos coordenados? Porque são passos que você aprende, digamos que o ATS ele tem as regrinhas dele, mas quando você vai pro palco, para você dançar com a sua colega, existem umas regrinhas de liderança e cada passo tem senhas, então você consegue dançar e seguir a sua colega por senhas que ela dá. O que o ATS proporciona com isso? Tendo improvisos coordenados, com passos coordenados, ele proporciona, assim, com que eu, bailarina de ATS hoje, com o pequeno vocabulário dançante que eu tenho hoje, que eu consiga dançar com uma bailarina que eu nunca vi na vida. E que a gente consiga fazer esses passos coordenados baseados no improviso, porque a gente consegue ler as senhas, né? Quando a gente vai dançar, a gente tem senhas. Então, assim, falando a grosso modo, o ATS é isso. O ATS é uma tribo dançante que tem influências nos movimentos de dança folclórica árabe, de dança indiana e de flamenco. Então, quando você vê o ATS, você vê muito aquela postura maravilhosa do flamenco. Você vê alguns passos de braço ou até de perna muito inspirados na dança indiana e principalmente no repertório você vê uma influência muito grande do folclore, tá, gente? Lembrando novamente que eu tô aqui explicando de uma forma de bailarina ainda iniciante, né? Mesmo de estar dentro do estilo há alguns anos, ainda me sinto muito iniciante, porque o ATS ele parece muito restrito, mas ele é um mundo vasto de conhecimento e um mundo maravilhoso, né? De um coletivo, assim, de dança. Mas eu sempre reforço que eu estou em constante aprendizado e que quem quer conhecer o estilo especificamente, procure fontes bem confiáveis, fontes bem consistentes, né, a respeito dessa dança.
E uma coisa que é bem característica também do ATS, que é uma coisa que também me fez, né, se apaixonar muito por isso, é a questão dos snudges, né? Os snudges são aqueles símbolos que a gente bate, né? A gente coloca um no dedo no meio e o outro no dedão. E a gente faz as batidas, né? Existem batidas certas, né? O ATS, ele é dançado, eu não vou dizer obrigatoriamente, mas um ATS, ele é dançado no mínimo com o snudge, digamos assim. Então, hoje em dia a gente vê algumas variações que vêm ocorrendo no decorrer dos anos, com bailarinas dançando com espada, também é muito comum dentro do ATS. Bailarinas dançando com lenço, enfim, existem bailarinas dançando ATS com pandeiro, mas digamos que o ATS ele surgiu com uma ideia fixa de snudge, né? O snudge que a gente usa é basicamente o mesmo da dança do vento, só que são os snujões, a gente usa os que são bem maiores. Eu sei que existem os bem gigantes, né? Eu ainda não tenho os gigantes, eu ainda tenho uma dificuldade para usar, mas os meus, eles são de tamanho já maior e realmente fazem um barulho bem diferente dos snudges menores que a gente usa na dança do ventre, né? Não dizendo que um é melhor que o outro, gente, são estilos diferentes, são danças diferentes e também tem o mesmo glamour. E o legal do ATS as músicas são muito, elas fazem com que a gente se entregue pro grupo, se integre ao grupo. Então, eu acho que uma das coisas que me fez se apaixonar pelo ATS, além do uso dos snudges, essa ideia do coletivo, essa ideia da união, porque no ATS, quando você faz uma coreografia, você tem uma líder, mas existe uma troca de liderança durante a dança, né? Então, a dança pode durar mais de meia hora, se bobear, mas existe uma troca de liderança, né? Ninguém ali é melhor que ninguém, cada um tem sua vez. E quem tem a liderança e as outras amigas. Então, não é uma questão de tomar a liderança, eu mando na coreografia. A ideia do ATS é sempre, eu estou na liderança, eu tenho uma responsabilidade como líder de carregar as outras meninas num caminho, né, dançante, mas sempre mantendo a conexão, sempre se preocupando com como a outra tá vendo o seu movimento, sempre respeitando o tempo das colegas que estão dançando no grupo. Então, assim, a ideia do ATS e a montagem do grupo do ATS, das posições, das trocas de lugares das movimentações, né, porque existem os passos do repertório lento, e existem os passos do repertório rápido, né? E ambos são extremamente ricos, mas essa conexão com esses dois repertórios, mais a conexão do grupo, é algo assim que para quem assiste, que não seja da dança, já é encantador. E pra gente que já tá no mundo do tribal, é assim, algo pra mim completamente mágico. Bom, o ATS, quem criou o ATS foi a Carolina Nericchio, né? Ela tá em São Francisco, ela é a grande criadora do estilo, né? Então, quem também quiser uma referência bem legal, que é a referência, digamos, raiz, né? A referência mesmo, né, da origem do ATS, eu recomendo que pesquise sobre a Carolina Nericchio, que é, né, a gente chama a mãe, né, na nossa dança. Depois de toda essa história, o que aconteceu é o seguinte: me apaixonei pelo tribal, me apaixonei pelo ATS e hoje acabo dançando os dois. Eu não consigo ver minha dança do tribal sem o ATS e eu não consigo ver o ATS sem um pouco do que o tribal me proporcionou. Então eu acredito que eu consegui unir duas paixões numa só, né, em prol da arte.
Bem, gente, eu acho que é isso, né? A minha jornada da dança ainda persiste, ainda progride por aí. E eu acho que deu pra contar um pouquinho pra vocês de como foi, assim, todo meu processo de conhecimento desses novos estilos e o quanto eu gosto, o quanto me faz bem. E que eu espero que com essa história você também, que tá aí ensaiando, né? E começar uma aula de dança, que possa então, né? Conseguir esse feito e começar também a se apaixonar assim como eu me apaixonei. Antes de mais nada, eu vou pedir para vocês, né, clicarem aqui, curtirem, responderem, comentar o que vocês acham sobre o que vocês querem que eu fale aqui no canal e pedir para vocês também ativarem o sininho, tá, para poder receber as notificações dos próximos vídeos, porque logo mais a gente vai ter novidades por aqui. Um beijo, pessoal, e até a próxima!